Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Muita gente conhecida, isso é muito bom. Algumas pessoas que eu estou conhecendo agora. Agradeço a persistência, a palestra era para ser às 15h30, nós estamos um pouco atrasados. Já aviso que não vai ter striptease depois da apresentação ao lado. Lamento, não vim preparada para isso. Então, desculpa decepcioná-los. Mas, com certeza, eu vou poder compartilhar com vocês algumas experiências que, na verdade, eu vou desnudar um pouco a minha vida, né, para vocês aqui. Meu nome é Fabiane Franciscone, sou gerente de educação básica do SESI Paraná. É uma alegria estar podendo aqui compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho vivido e estudado. E eu vou iniciar contando um episódio que aconteceu na minha vida. E durante a minha fala vocês vão entender o que foi que aconteceu. Vamos lá. Eu tive a oportunidade de participar, ser finalista, eu, o Fausto e o Cristiano. Ser finalista foi apresentar um pitch. A gente ensina muitos nossos alunos do SESI a fazer pitch, a aprender. E eu tive a oportunidade, ano passado, de apresentar um pitch. E a gente criou uma tecnologia que se chama Brenda. E essa tecnologia é uma inteligência artificial que ajuda as pessoas a pensarem nas profissões do futuro, os jovens saberem quais são as profissões do futuro, que hoje tem muita demanda. Mas, no caso, não vou me detalhar nesse sentido dessa tecnologia. Nós somos finalistas e é super difícil, porque a Singularity University, eles fazem uma seleção no Brasil e escolhem poucas de várias empresas, poucas são selecionadas, e a nossa foi no Rio Grande do Sul. E nós fomos para uma apresentação, e nessa apresentação tinha que falar inglês. Tinha que apresentar ela em inglês, e tinha, acho que era 10 minutos, nem isso, e depois tinha 5 minutos para a gente responder as perguntas. Graças a Deus, quem fez a apresentação foi o Fausto, né, que morou nos Estados Unidos, falou fluentemente inglês, só que na hora das perguntas eles queriam falar com as outras pessoas. Subiu eu e o Cristiano. E o que aconteceu? O Fausto respondendo super bem, indo bem, e o tempo correndo, e o Cristiano entrou, e daí o cara fez a última pergunta, e o Fausto olhou, porque quem ia fazer gol era eu, porque eu sabia a resposta. Ele olhou para mim: Fábio, tu quer responder? Eu disse, uhum. Ele pegou e, mais que rápido, passou o microfone. Eu peguei o microfone, olhei para a plateia cheia que estava lá, e fiquei muda. Muda. Eu não sabia nem dizer o meu nome. E eu olhei para o Fausto e devolvi para ele. E fiquei parada, estagnada, tentando entender o que tinha acontecido. E o Fausto, ainda nos últimos 2 minutinhos, conseguiu responder. É óbvio que nós não fomos selecionados, né? Porque a seleção, quem ganhava ali, ia para os Estados Unidos, São Francisco, ficar 6 meses sendo incubada a sua tecnologia. Mas não foi por isso que nós não fomos. Quem foi selecionado era bem melhor mesmo. E eu saí de lá chocada. E as pessoas que estavam na plateia, muitas me conheciam e disseram: Fabi, o que aconteceu? Eu, com 30 anos de experiência de docência, gestão, sala de aula, palestrante para mais de 1.000, 2.000 pessoas, o que aconteceu? Nem eu sabia o que tinha acontecido. Enfim, fui embora para casa. Então eu digo, né, foi o pitch que fez a Fabi ter um piti. Ou seja, eu travei. E o que foi que aconteceu, assim? E aí passou... Opa! E aí passou um filme na minha cabeça, assim, para eu poder entender o que será que tinha acontecido que gerou aquela situação comigo naquele momento. Constrangedora, que eu fiquei triste, fiquei chateada, porque eu não queria decepcionar, principalmente os meus colegas. E aí eu comecei a pensar, o que será, né? E eu fiquei me lembrando de todas essas fases aqui. Em cada uma dessas fases, é o que eu vou compartilhar com vocês, que está diretamente relacionado com dialogar é aprender. Ou aprender para dialogar. Vamos olhar um pouquinho. Quando que a gente começa a aprender a dialogar e a conversar? Aquela ali sou eu.
quando a gente é criança. Quando a gente está em casa, quando nós somos pequenos, os pais querem que a gente fale, eles falam muito conosco, eles contam história, eles estimulam a gente a falar, a dialogar, tem todo aquele amor, aquele incentivo para falar, tem todo aquele carinho, aquele afeto para falar. A minha experiência de escola, vocês podem ver a cara dos meus colegas ali lá na educação infantil, todo mundo com uma cara meio de sério, e eu com uma cara disfarçada, não sei o que estava acontecendo, mas eu sou de uma geração que tu é estimulada a falar, mas o teu pai fala primeiro, tu espera a vez de falar. É um outro tipo de relação no processo de dialógico. O mais velho tem a razão, quem sabe é o mais velho. E hoje como é que é? Quem hoje fala mais é as crianças em casa, é o desejo dos filhos, é o desejo deles, é o que eles querem comer. Eles estão conectados o tempo todo com a tecnologia. Esse diálogo não flui tanto como ele deveria fluir muitas vezes. Ou seja, hoje a base de relação dialógica pai e filho está cada vez mais limitada, muitas vezes esvaziada de sentido, porque os pais chegam em casa cansados, entregam um tablet, a criança fica jogando joguinho, vendo o seu filmezinho, e a relação, o exercício do diálogo, de ouvir, de aprender a escutar, desde pequeno hoje a gente está passando com uma certa dificuldade de trabalhar isso com as crianças por uma série de fatores, por uma evolução tecnológica, por uma falta de desprendimento, às vezes, dos pais, por uma fuga desses pais de exercerem, muitas vezes, o seu papel de educador, porque cuidar dá trabalho. E quem ama, cuida. Aí, olhando um pouquinho para uma outra fase, que é a alfabetização. A alfabetização é muito importante no processo de desenvolvimento de todos os alunos. E aqui foi a causa do meu pitch. A minha alfabetização. Eu consegui recordar por que será que eu travei lá naquele dia. Porque eu fui uma aluna de uma escola pública, onde tivemos 4 professores no processo de alfabetização. Então, todos aqueles alunos, eu e meus colegas, ninguém se alfabetizou. Eles passaram nós para a 2ª série sem saber ler e sem saber escrever. E aí, nós chegamos no 2º ano, o professor questionou muito. Como que eles não sabem? Eles têm que saber. E aí, foi muito difícil o 2º ano. E assim por diante, foi um esforço imenso que eu tive que fazer para correr atrás do prejuízo em função de uma política de greves estaduais, de dificuldades de uma escola pública que prejudicou a aprendizagem de todos os alunos daquela turma. Aquilo me fez ser alguém com dificuldades de falar, com medo de falar, por causa do problema de alfabetização. Porque eu tinha dificuldade para escrever, então eu era tímida. E isso, ao longo da minha vida, eu superei com muito estudo, com muita interação, com muito diálogo com professores, com busca de autoconhecimento, e que eu não tinha mais esse problema. Por que será que apareceu agora, depois na fase adulta? Porque eu me coloquei num lugar onde eu deveria, de novo, estar segura. E eu não estava, porque era falar em público fluentemente inglês. Então, me trouxe de novo uma memória de uma história, de pouco diálogo, de sofrimento, que eu já tinha superado, mas eu me coloquei de novo na mesma situação, que me gerou esse desconforto e essa mesma insegurança e que me bloqueou. Claro que esse processo, hoje como adulta, eu fiquei triste principalmente pelos meus colegas, mas isso não me trouxe nenhum prejuízo no sentido de pensar assim, da insegurança que eu tinha enquanto jovem, porque hoje eu sei o meu crescimento, o meu valor, e eu entendo, mas a gente tem que buscar entender o que acontece conosco, entender como nós nos comunicamos. E o processo de alfabetização é muito importante, porque é a partir do processo de alfabetização que a gente aprende a ter identidade, independência, por isso é muito sofrido, porque a gente aprende a se comunicar não só oralmente, mas de forma escrita também. E aí vem a questão da carreira. Dialogar é aprender. Como gestora, eu aprendi muito. E eu aprendo muito com as pessoas que estão aqui, porque muitos de vocês que estão aqui trabalham comigo. E eu aprendi muito como não dialogar com as pessoas, às vezes, com as quais a gente trabalha, e como dialogar. Quando a gente ocupa um cargo de liderança,
é muito importante o cuidado como a gente se comunica com as pessoas com as quais a gente trabalha. Porque pelo simples fato de tu exercer um papel de liderança, tudo que tu falar pesa muito mais. Porque sempre por trás está embutido um papel de chefia. Então, as pessoas entendem aquilo como ou uma ordem, ou como estão sendo avaliados, ou como estão sendo julgados. Então, a forma como tu dialoga com as pessoas com as quais tu trabalha, é fundamental nós termos empatia. Tem um autor que eu gosto muito, que se chama Sennett, e o Sennett fala, autoridade, isso serve para professor, serve para lideranças também. Qualquer liderança, professor, serve para pai, tem uma relação afetiva, mais para professor e para liderança, né? CEOs, executivos. Sennett fala o seguinte, hoje em dia, a autoridade não é o cargo que te legitima a autoridade. Antigamente, tu é professor, todo mundo passa a te respeitar. Isso era comum. Hoje em dia, não. Quem é que te legitima a autoridade é o outro, a partir da relação dialógica que tu tem com ele, a partir da relação olho no olho de respeitosa que tu tem com ele. Os nossos alunos, eles vão passar a me respeitar como professora, eles até vão ficar quietos, mas não estão nem prestando atenção no que eu estou falando. Mas eles vão prestar, porque se eles tiverem um vínculo afetivo comigo, se tiver uma relação de respeito, aí sim eles vão me legitimar a autoridade. A minha equipe vai me legitimar a liderança deles se tiver uma relação de respeito. Senão vai ter uma relação de medo. E essa relação se dá a partir de que forma? A partir da forma como tu dialoga. Quando tu enxerga o outro como ele é de fato. Como tu enxerga ele com as limitações dele, mas com as qualidades dele também. Que tu consegue perceber que ele vai errar porque ele é humano, mas que a gente vai estar junto. Então, essa relação se dá muito na confiança, principalmente pela forma dialógica que a gente faz. E a gente vai aprendendo a dialogar, dialogando. A gente vai aprendendo errando. Eu, aos poucos, fui me tornando uma líder melhor. E ainda tenho muito a evoluir como líder também, a partir dos erros que eu cometi. Eu tenho certeza que eu tenho liderados que vão olhar para mim e me achavam mais dura, né? Outros, nem tanto. Então, a gente vai evoluindo. Isso é muito importante. Mas nós temos que pensar, avaliar e continuar dialogando. Aqui eu trago algumas imagens para vocês, que são espaços. Outra coisa muito importante, a liderança, para dialogar, a gente não pode ficar só na formalidade. A informalidade, se soltar, se aproximar, isso facilita a comunicação, isso facilita a proximidade com as pessoas, para as pessoas entenderem e estarem junto contigo dentro de um grande objetivo. Isso é muito importante. E aí, eu trago uma outra questão que é bem importante, que é o casamento. Eu estou trazendo para vocês todas as fases da vida da gente que a gente dialoga muito, que são as fases da vida da gente que a gente aprende a dialogar. Uns aprendem e outros não querem aprender. Mas nós temos a oportunidade para aprender. E o casamento também é um exercício, porque quando tu ama, a gente cuida, né? Quando tu ama o outro, tu quer estar junto do outro. Mas o casamento é um grande desafio, porque muitas vezes o outro tem uma expectativa diferente da tua, ele teve uma educação diferente da tua. E muitas vezes a gente quer impor o nosso ritmo, o nosso gosto, o nosso desejo, que o outro seja como a gente tem expectativas, e não como ele realmente é. E para isso funcionar bem, tem que falar sobre isso. Tem que conversar, a gente tem que dizer como é que a gente está se sentindo na relação. A gente tem que falar como é que o outro está se sentindo. O outro, não gostei do jeito que tu falou, isso me incomodou, isso me chateou. Vamos resgatar, agora eu estou bravo, não vou falar, vou deixar eu me acalmar. Às vezes é importante isso, porque às vezes quando a gente está bravo, não é a melhor forma, o melhor horário de falar. Às vezes deixa me reservar um pouquinho e depois eu retomo esse diálogo, essa conversa. E juntos a gente vai podendo entender o que o outro está sentindo, o que eu estou sentindo, nós vamos esclarecendo, vai tirando as confusões que ficam no meio do caminho, e isso vai dando tranquilidade, vai dando segurança para um, vai dando segurança para outro, e tu vai te sentindo forte para continuar junto neste casamento. Então, o diálogo não é uma competição. A gente tem que cuidar, principalmente no casamento, não pode ter competição. Nenhum é melhor que o outro.
Nós somos bons juntos, nós nos completamos. E a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar como a gente se sente, o que a gente gosta, o que a gente quer, e escutar o que o outro vai nos trazer também. Estar aberto para escutar o que o outro vai falar a respeito da gente também. Filhos, onde mais a gente dialoga muito? Onde mais a gente aprende? Eu sempre digo que a minha grande professora foi a minha filha, né? Meus netos hoje, meus enteados. É um grande exercício, porque a gente vai aprender a dialogar, a gente vai querer dialogar com os nossos filhos como nós aprendemos com os nossos pais. E quando a gente vê, a gente está fazendo o mesmo modelo, que a gente não gostava às vezes, que a gente questionava, replicando nos nossos filhos essa relação. Como fazer diferente? Ouvindo a criança. Graças a Deus, a gente tem hoje vive num mundo que o adulto não tem só ele a verdade. As crianças nos ensinam a utilizar a tecnologia, a expressar como elas se sentem, elas são puro amor e verdade. É só a gente olhar para eles, chamar eles, tirar eles da tecnologia o tempo todo e trazer eles para curtir a natureza e viver, interagir conosco. Entender os nossos filhos, como é que eles estão se sentindo. Nós temos que dar limite, nós temos que organizar regras, é importante, isso é saudável para eles, mas vamos fazer junto com eles. Não vamos impor, não vamos ser deterministas, não vamos ser autoritários, no sentido de que a gente possa estar ferindo o jeitinho dos nossos filhos, muitas vezes. Que eles, muitas vezes, são muito diferentes da gente. Tem personalidades diferentes da gente, tem ritmos diferentes da gente, e a gente impõe a eles o nosso jeito de ser. Né, o modelo da sociedade, mas a gente precisa primeiro conhecer o jeito deles, fazer eles se conhecerem também. Para isso é importante dialogar, para isso é importante escutar. E aí eu trago para vocês uma fase que... Por que eu tive um piti lá naquela hora? Eu resgato de novo. Foi justamente, eu estava terminando a minha tese de doutorado, eu estava extremamente esgotada, eu nem devia ter entrado nesse projeto. Aí aquelas coisas que às vezes a gente tem que avaliar, a gente às vezes quer abraçar o mundo, né? Estava bem cansada, fui para lá, né? Não me preparei tanto no inglês, enfim, me senti insegura. E aí aconteceu o que aconteceu. E quando eu fui fazer minha tese, fazer minha pesquisa de doutorado, eu pesquisei o que faz a diferença no ensino médio. O que faz a diferença no ensino médio. E eu vou compartilhar com vocês agora o que faz a diferença no ensino médio para os alunos. Eu achava que eles iam falar que grandes tecnologias, infraestruturas modernas e inovadoras. O que apareceu para mais de 400 alunos em estados diferentes do Brasil, escolas públicas, privadas, confessionais? Para eles, diferente de novas e futuristas tecnologias, metodologias, arquiteturas ou equipamentos, os jovens e seus educadores, quando convidados a tomar a palavra, o que eles falaram? Eles falaram de relações, de modos de conviver, de formas de olhar, escutar, perceber, envolver-se, engajar-se ou a falta de tudo isso. Percebam que para eles é isso que faz a diferença? É ser escutado. É alguém poder, um professor que se aproxime deles e entenda o que está acontecendo com eles. Isso para eles faz a diferença. É o jeito de que o professor olha, não é aquele professor que olha assim, ó, intimidando o aluno. Está entendendo? Sabe? É aquele que olha para tentar decifrar o que está acontecendo com ele. É aquele que bota a mão no ombro dele, que dá um abraço nele. Então, são relações diferentes. É isso que para eles faz a diferença no processo de aprender. A forma de dialogar, a forma de cuidar. Também, eu trago para vocês aqui que nós vivemos hoje um mundo de excesso de informações. Nós nunca tivemos tão conectados e se comunicando tanto, mas de uma forma tão equivocada. Se a gente olha as redes sociais e tudo que acontece, é todo mundo extremamente posicionado. É bom, mas que forma as pessoas estão se posicionando? Nós temos o quê? Que aprender a viver juntos e a dar sentido para a própria vida. Esse é o nosso grande desafio hoje. Porque nós temos a um clique a informação que a gente quiser. A gente tem que saber interpretar, analisar, filtrar essas informações e simplesmente utilizar essas informações juntos para resolver os desafios da vida. E aí que está o grande desafio. O viver junto, eu conviver com meu colega, meu amigo, que é muito diferente de mim. Que tem um jeito que me incomoda.
E é isso que os alunos trazem, a dificuldade do conviver junto. Por isso o trabalho em equipe, a importância do dialogar. Ou seja, eu só aprendo no momento que eu tenho narrativas. No momento que eu vou falando, eu vou me escutando e vou relembrando o que estava acontecendo para entender a mim mesmo ou entender o que aconteceu comigo. Isso me ajuda a evoluir. Então, falar, dialogar, se expressar, colocar para fora o que a gente diz, porque quanto menos tu fala, mais tu fica caladinho, mais, em algum lugar no teu organismo, isso vai te afetar. Então, a gente tem que conseguir externalizar da melhor forma possível. Nós que somos adultos, a criança, o que ela faz? Ela bate o pé, ela chora, se atira no chão. Ela não consegue lidar com essas emoções. Nós que somos adultos, a gente pode dizer, eu estou bem chateado hoje, eu estou bem incomodado hoje. Né? Uns às vezes dão uns gritos, uns dão uns chutes, uns quebram as coisas. Mas a gente tem que poder falar sobre isso para poder entender o que está me incomodando. E aí, a partir disso, eu vou analisar para achar soluções e evoluir. O que mais que apareceu nessa pesquisa? Diálogo é o encontro com o outro, não o confronto com o outro. É o encontro. O Bond fala muito isso. Dialogar é eu poder estar falando aqui, você está tentando entender, e depois vocês falarem, eu estar de fato te ouvindo, te entendendo, compreendendo o que vocês estão falando, e juntos a gente poder construir algo comum, produzir algo comum. Isso é ser produtivo, isso é ser solidário, isso é trabalho em equipe. Não é um falar, porque eu tenho que defender minha ideia, porque eu estou certo, porque eu estou errado, porque eu sou melhor que tu, porque aquele lá só pensa daquele jeito. E o que a gente tem o hábito de fazer? A gente se aproxima das pessoas que pensam igual a gente, porque é mais fácil de conviver. É muito mais fácil de conviver. Tu ficar perto das pessoas que pensam como a gente fala sempre o mesmo discurso, a gente se alimenta daquilo, e é a nossa vibe, é a nossa tribo. Tudo bem, a gente pode estar com as pessoas que a gente se identifica, que é bem legal, é mais fácil de conviver. Mas aonde que a gente aprende mesmo? A gente aprende com a diferença. Eu aprendo com aquele que é bem diferente, que é um outro que faz diferente de mim, que vai me desacomodar para fazer eu pensar sobre como eu estou trabalhando e até achar outras possibilidades e outras ideias. Então, por isso, quanto mais vocês conseguirem interagirem com pessoas diferentes, com ambientes diferentes, com coisas que vocês não conhecem, não dominam, isso, pessoal, vai ampliar os horizontes de vocês, né? Vocês vão ter novas ideias, a criatividade vai fluir. Então, quanto mais vocês dialogarem com experiências diferentes, melhor vai ser para vocês no processo de evolução de vocês. Precisamos desenvolver a arte da conversação, que significa a capacidade de ser um bom ouvinte. Por que a gente tem dificuldade de dialogar? Porque todo mundo só quer falar. Todo mundo quer falar. Todo mundo está posicionado, todo mundo quer falar. Ninguém quer escutar. Diálogo, alguém de fato te escuta. E isso se chama cuidar. Quando alguém de fato te escuta, realmente é uma relação dialógica. Quando é só um monólogo que um fala o tempo todo, e o outro já está pensando o que ele vai rebater para responder aquilo, já está arquitetando, não é diálogo. Aí é competição, é confronto, é briga de ego, não é produtivo, é desgastante, não vai chegar a lugar nenhum, é egoísta. Então, essas atitudes, nós somos humanos, nós temos a capacidade de desenvolver a paciência, apesar de nós vivemos num mundo que é uma loucura, que eu digo que é uma onda que vem em volta e meia, engole a gente toma um caldo, daqui a pouco a gente sai para dar uma respirada, né? Isso que é o que acontece com a gente, e a gente dá uma respirada, daqui a pouco o mar está um pouco mais calmo, daqui a pouco vem aquela onda de novo, né? Engole a gente leva um caldo, e assim é a vida. Mas o importante, pessoal, é que a gente possa parar também para se escutar, não só o outro. Para eu aprender a dialogar e a escutar o outro, eu tenho que aprender a me escutar. Os meus sinais do meu corpo, o que eu estou sentindo, tentar me entender, porque no momento que eu for uma pessoa mais harmônica, com a sua inteireza do seu ser, o que é essa harmonia? É aquilo que eu penso, eu falo e eu faço. Porque hoje a gente é muito bom, a gente já pensa num modo mais... né, elevado. A gente fala tri bonito, bem gaúcha, né? Tri bonito. A gente fala tri bonito. E o que acontece? As minhas ações nem sempre são iguais ao que eu falo. A pessoa mais coerente é aquela que pensa, fala e faz. E quando a gente faz, são as nossas atitudes
que são os nossos exemplos para as nossas pessoas com as quais a gente trabalha, é o nosso exemplo que os alunos percebem, é o nosso exemplo que os nossos filhos enxergam. Porque muitas vezes a gente diz para eles alguma coisa e a gente faz outra. E é isso que eles estão percebendo. Todo mundo percebe. Então, buscar essa coerência, vamos procurar nos ouvir mais. Cuidar. O que é cuidar? Envolve ajudar o outro a ser um si mesmo próprio e não um reflexo das minhas expectativas. Isso é educação. Educação não é o aluno ser o que eu quero que ele seja. É eu criar desafios para ele, que ele possa evoluir nas habilidades e competências dele, para ele ser ele próprio, no perfil dele, do jeito dele, na caminhada dele. Não o que eu quero ele. Por isso que quando a gente fala, vamos nivelar os alunos, não existe nivelar. Não queremos nivelar ninguém. Nós queremos contribuir para que cada um possa, de fato, evoluir dentro da sua história de vida, que ele construa a sua história de vida. Singularidade. O que apareceu? Tudo isso que eu estou falando para vocês apareceu na pesquisa, como fala dos alunos, como exemplo dos alunos. E nós temos que, sim, escutar essas singularidades, nós temos que valorizar essas singularidades. Nós temos que, principalmente, trazer para o espaço escolar práticas juvenis, espaços e tecnologias que tenham a ver a cara dessas juventudes e respeitar essas juventudes. Quando são crianças, a gente bota um ambiente todo lindo, todo cheio de tecnologia, com cantinho disso, cantinho daquilo, porque tem tudo a ver com o tamanho deles. Aí eles vão crescendo, chega no ensino médio, é o quadro, é a cadeira, é a classe e tá. A gente desrespeita as culturas juvenis, a música, o esporte, o colorido, a flexibilidade. A gente esquece disso. E eles trouxeram isso, que falta esse respeito das culturas juvenis no espaço escolar. A escuta das relações, como é que estão essas relações professor e aluno, entre eles, como é que estão, as dificuldades que eles têm na família. Eles utilizam muitos professores para amigos deles, para relatar problemas que eles estão vivendo. Por isso, trabalhar a gestão das emoções é muito importante no espaço escolar. E a escuta das micropolíticas. Quando eu fui fazer meu doutorado, uma das escolas que eu quis lá pesquisar e entrevistar os alunos no ensino médio foi aquela que eu me alfabetizei, ou melhor, não me alfabetizei, né? Porque não tinha professora. E eu fui lá entrevistar os alunos para saber como é que estava a escola. E foi muito legal, porque eu cheguei lá, me deparei com alunos criativos, um ambiente super bacana, muito simples, né? De acordo com uma escola pública, uma escola estadual, só que eu me deparei de novo com o mesmo problema que eu vivia há muitos anos atrás, os alunos me relataram. Eles estavam em greve, estava faltando professores, e eles disseram para mim, Fábio, nós somos prejudicados, aqui entre as micropolíticas, nós somos totalmente prejudicados, porque os alunos que estão numa escola pública, eles estão tendo todos os professores, já estão preparados, vão poder fazer o Enem. Nós vamos ter aula até janeiro, vai ter o Enem, nós não vamos ter nem visto todas as matérias. Não vou poder nem me formar, porque os professores fizeram greve. Até eu entendo por que eles estão fazendo greve, porque eles precisam fazer, só que nós estamos sendo prejudicados em termos de aprendizagem. Eu vou atrasar mais de um ano a minha vida. Quando todo mundo estiver de férias, eu vou estar aqui, já passou o Enem, não vou poder me formar, e aí, de novo, eu me coloco na mesma situação. Assim como a escola, para mim, me criou um problema muito sério, que eu, graças a Deus, por ter uma família, por ser persistente, consegui evoluir e chegar num doutorado, esses jovens, será que terão as mesmas oportunidades? Será que serão persistentes com todos esses problemas que a gente tem? Então, é muito sério, as micropolíticas hoje interferem muito no processo de educação. Concluindo, o que de fato faz a diferença para esses jovens? Diálogo. Para eles, o que faz a diferença é diálogo, a forma como os professores dialogam com eles. O cuidado, que são as relações que se estabelecem no espaço de aprendizagem, e experiência de sentido. Para eles, são essas três ênfases que é o que faz toda a diferença. Eles querem aprender fazendo, eles querem aprender botando a mão na massa, eles querem aprender enxergando o que faz sentido. E ontem eu estava conversando com uma gurizada aqui, entrevistando eles de novo disseram isso, a gente gosta de aprender aqui no SESI, porque a gente tem as oficinas de aprendizagem, e pelas oficinas eu trabalho com os colegas, eu conheço colegas diferentes, eu posso interagir com pessoas diferentes, eu aprendo aqui
entendendo aquilo que eu estou aprendendo, aonde eu vou utilizar aquilo. Então, é isso que eles querem. E é fácil trabalhar e planejar nesse sentido, basta a gente querer. Então, é preciso dialogar para aprender. Eu só vou aprender se eu dialogar. E para aprender a dialogar com o quê? Com confiança, respeito e amor. É isso que a gente precisa. Que tipo de diálogo? Não é uma comunicação violenta, é uma comunicação não violenta. É uma comunicação que tenha uma escuta ativa, é uma comunicação empática, que tenha realmente que a gente estabeleça relações de confiança, de respeito e de amor. Assim, nós vamos conseguir contribuir para o desenvolvimento de alunos humanizados, saudáveis, que, de fato, quando tiverem em cargos de liderança, farão a diferença no mundo. Senão, a gente corre riscos de sobrevivência do nosso planeta e a nossa sobrevivência. Obrigada pela atenção de todos vocês.